Muito boa noite. Antecipadamente, os nossos agradecimentos pela atenção que irá dispensar ao longo desses 50 minutos de conversa. O tema desta edição é sobre o 19 de setembro, uma data subejamente conhecida por todos os santomenses, o dia da nacionalização das roças, decretada solenemente na Praça Yongato, precisamente no dia 30 de setembro de 1975, pelo então Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. O acontecimento fica também marcado para a história, com a célebre frase: "A roça tal, a partir de hoje, é nossa". Decorridos então esses 42 anos da nacionalização das roças, vamos então ver aqui nesses 50 minutos os prós e os contras desta decisão. E para falar sobre este tema, podíamos ter aqui nos estúdios vários convidados, não é? Mas preferimos, de acordo com o contacto feito com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o engenheiro José Alice Moreira, que é atualmente o diretor dos assuntos fundiários deste Ministério, que tem a ver precisamente com a questão da distribuição de terras. Sr. Diretor, então, o nosso muito boa noite e obrigado pela sua presença aqui nesses 50 minutos, se bem que vemos que o senhor esteve o entorce e mesmo assim não deixou de comparecer aqui, também por isso nós agradecemos. Muito boa noite, senhor jornalista, muito boa noite, senhores telespectadores. A propósito de dizer que tive uma entorse, sim senhor, mas não faz com que eu não possa estar presente nesse programa. Aliás, é um programa interessante e o tema também, e pronto para levarmos a cabo, e julgo eu com algum sucesso. Ok, muito obrigado então. Sou Zé Alice, como é mais conhecido, não é? 2 meses depois da proclamação da independência, o governo decidiu pela nacionalização das roças, que eram coloniais, através do decreto 24 de 30 de setembro de 1975. Uma primeira abordagem que fazemos dessa nacionalização tem a ver com a questão do nacionalismo. Somos independentes, para quê? Temos então as terras sob, portanto, o domínio colonial, com o estatuto colonial. A pergunta é, não pondo em causa a questão nacionalista, conhecendo, como conhecemos hoje, os resultados dessas nacionalizações, não se podia haver outro destino a dar para as nossas roças? Bom, naquela altura o governo tomou esta decisão e tomou bem. Era a única decisão que o governo tinha que tomar. Porquê? Porque na altura da Revolução, nos primeiros anos, nos primeiros meses da independência, os colonos todos regressaram às suas terras e as terras ficaram sem o seu patrono. O que fazer? Bom, sabe-se que em 12 de julho de 1975 o Estado santomense alcançou a sua maior conquista, que é a independência nacional. Portanto, foi uma conquista política. 2 meses depois, como disse o senhor jornalista, houve a necessidade de nacionalizar as terras. Aí, como disse, a decisão corretíssima de nacionalizar as terras com alcance da maior conquista, de uma das grandes conquistas, que é a independência econômica. Por isso, havia necessidade de dar outro rumo às terras destruídas e foi o que o governo então decidiu na altura, com um grupo de nacionalistas nossos que, na altura, tiveram que decidir e decidiram bem. A questão, como eu disse, não pondo de lado, portanto, a importância, portanto, das nacionalizações, é que, reconhecendo que o país, portanto, não tinha na altura técnicos ou pessoas com capacidade para gerir as tais roças, se o Estado santomense, então, livre e soberano, não podia fazer contratos com empresas coloniais ou com os antigos colonos para continuarem a gerir as roças, mas na base de um acordo, obedecendo, claro, aos novos estatutos, a questão do trabalhador e por aí fora. Não, eu creio que essa questão, de certeza, na altura, foi colocada pelos nossos dirigentes. Mas, naquela altura, eu acho que
teriam muita dificuldade, porque com a independência, grande parte do pessoal que residia em São Tomé e Príncipe, com algum medo, abandonaram o país. E, nessa altura, que empresas poderiam ficar, que contratos, isso seria muito difícil. E, como tal, o Estado decidiu definir uma política que eu, em minha opinião, achei correta para o relançamento dessas mesmas empresas, porque era um momento ideal para arrancar e, nessa altura, os nossos dirigentes fizeram bem e tiveram que dar o primeiro passo. Por isso, qualquer santomense que em suas casas, embora haja vozes que dizem que não foi a melhor decisão, mas para a maioria, entenderam bem que a decisão foi bem tomada. O que faltou posteriormente foi a continuidade. Naquela altura não havia técnicos experimentados na matéria, na agricultura, mas isso fala-se de gestores. Portanto, nessa altura não havia, mas seja como for, é bom elogiar aqueles que nessa altura deram de si o que puderam para que o país desse aquele primeiro passo, porque nem sempre o passo deve ser dado aceleradamente, com pressa. É preciso lentamente, mas dentro de um caminho certo e de certeza os objetivos serão atingidos. Ok, Sr. Zé Lício, eu recordo que, portanto, o senhor foi convidado para estar aqui nesses 50 minutos, atendendo a experiência que tem, uma vez que tem acompanhado já há largos anos, portanto, este processo todo de distribuição de terras, e também não é a primeira vez que participa em debates televisivos sobre, portanto, o 30 de setembro. Portanto, nós vimos que depois das nacionalizações, as roças ficaram sob a tutela do Ministério da Agricultura, que, por sua vez, as distribuiu, alguns nacionais que trabalhavam juntamente com os colonos, também as distribuiu para grupos de famílias, mas a questão é, havia, naquela altura, não sei se tem conhecimento, de algum critério ou regulamento para a distribuição dessas terras às pessoas que eu, portanto, aos grupos que eu agora falei? Bom, em princípio, é bom se recordar que, de início, devido, como eu disse, à falta de gestores experimentados sobre a matéria, as empresas faliram. Portanto, as empresas agrícolas na altura faliram. Nós sabemos que mesmo naquela altura as empresas não davam sinais de sustentabilidade, não é? Perfeitamente. Mas elas vieram todas a falir. Porque até o salário do pessoal era suportado pelas finanças públicas. O Estado, na altura, quando entendeu que não conseguia continuar a acarretar com as despesas, tentou, junto ao Banco Mundial... Mas isso já é outra fase. Está bem. Mas eu estou a dizer, junto ao Banco Mundial, procurou com o Banco Mundial negociar uma linha de crédito para alterar todo esse estado, toda essa situação prevalecente na altura. Foi aqui que aparece o projeto de privatização agrícola e desenvolvimento de pequenas propriedades, mas isso só que teve o início em finais de 1992. Parece muitos anos depois. Perfeitamente. Portanto, olha, regressando outra vez, eu recordo que as roças foram, então, solenemente nacionalizadas em praça pública, na Praça Iungado, concretamente, em comício, presidido pelo então Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, com a célebre frase que, portanto, ficou também: a roça tal, a partir de hoje, é nossa. Eu não sei se, portanto, pela idade que tem, se viveu, portanto, aquele momento, o que é que sentiu? Não, nessa altura... O que é que isso traduziu? Nessa altura eu nem me encontrava em São Tomé, encontrava nessa altura em Portugal, com os pais, mas após o regresso fui-me inteirando da situação. Mas para dizer que era muito pequeno, era ainda pequenino e nessa altura fui percebendo de alguma coisa e com o tempo fui adquirindo mais conhecimento e posteriormente, depois da minha formação ao regressar ao Ministério da Agricultura, aqui ganhei mais informação e nesse momento estou notando alguma informação sobre a matéria. Ok. É uma questão também que ficou, digamos, deduzida desse processo de nacionalizações, é que, não sei se foi por erro ou descuido na altura, sabe-se que quando o Estado nacionalizou as roças, não as registrou em seu nome. Perfeito. Esses documentos continuam até agora nesse Estado? Como é que está?
Sim. Depois da nacionalização das terras, aí está, o Estado pecou. Pecou porque não registrou essas terras em seu nome. E o que é que acontece? Ao não fazê-lo, qualquer cidadão que era proprietário na altura das suas terras, se dirigirem ao notário e pedirem a matriz de identidade, de propriedade das roças, o notário passa. Aí está. Passa porque essas terras não foram registradas. Se tivessem sido registradas, não passariam. Mas neste momento têm que passar. Por isso é que tem havido algumas incompreensões, mas atenção, porque as terras foram nacionalizadas através do decreto 24.975, de 30 de setembro, como Sim. disse. Mas é bom ter em conta que essas terras, depois desse processo, temos que ter muito cuidado para não abrir precedentes, porque as terras são pertença do Estado. Hoje, elas pertencem ao domínio privado do Estado, o Estado que é o legítimo dono dessas terras, não os anteriores beneficiários, porque essas terras foram nacionalizadas. Por isso aqui é que nós temos que ver o decreto, esse decreto 34.975, como um decreto irrevogável. Porque qualquer passo em falso que for dado, isto quer dizer, quando alguém recorre solicitando que as terras sejam devolvidas porque serem suas terras ou serem dos seus antepassados, temos que ter muito cuidado, porque qualquer tomada de decisão nessa devolução poderá comprometer muita coisa e poderá até comprometer o desenvolvimento harmonioso desse país. Mas nós sabemos que as terras nacionalizadas, como eu disse, algumas ficaram sob a gestão do Ministério, quer dizer, quase todas ficaram sob a gestão do Ministério da Agricultura. Sim. Mas, no entanto, o Ministério da Agricultura, por sua vez, deu essas terras, eu não sei se é a título definitivo ou a título provisório, a algumas famílias que tinham contacto com os colonos. E nós conhecemos vários casos desses. As pessoas que ficaram com médias empresas. Então, esses títulos, nós sabemos que hoje, atualmente, depois de 92, no quadro já da privatização das roças, há aquele título provisório que se dá até agora. Portanto, a minha pergunta é, já naquela altura, tendo as terras sido nacionalizadas, o Estado, através do Ministério da Agricultura, as distribuiu também para algumas famílias. Como é que vemos, então, o estatuto dessas terras? Bom, São a título privado, a título provisório, a título definitivo? É preciso entender que as terras continuam todas elas sendo do domínio privado do Estado. Bom, o Estado, ao privatizá-las, atribui, logicamente, um título pós-provisório. Portanto, é um direito de usufruto que o Estado dá a terceiros para explorarem a terra de uma forma correta, porque essas terras continuam a ser bens do Estado São Tomense. Portanto, a sua exploração terá que ir de encontro aos programas previamente elaborados no Ministério da Agricultura. Porque continuamos a acompanhar essas terras, os trabalhos tanto dos pequenos agricultores como dos médios empresários, e na altura de vida agiremos sempre que necessário, quando houver alguma conveniência para fazer. Isto quer dizer, quando as terras estiverem abandonadas, tem o propósito, o seu jornalista conhece o que fazemos, e é do conhecimento de todo o povo Santo Tomé e Príncipe. Quando as terras estão abandonadas, há uma equipa de inspeção, ou melhor dizer, de fiscalização, que dirige ao terreno para fiscalizar essas terras. Depois da visita, apresentarão um relatório onde indicarão as terras que se encontram muito bem trabalhadas, as bem trabalhadas, as razoavelmente trabalhadas, as mal trabalhadas e as que estão abandonadas. Logicamente, as abandonadas, nós o que é que fazemos? Confiscamos-las e reatribuímos a novos titulares. Mas isso não são essas terras dadas já naquela altura a grandes famílias. Estamos a falar de terras depois do processo de privatização, depois de 92. Perfeitamente, é isso que eu entendi. Mas as terras dadas anteriormente, até agora, independentemente de estarem ou não trabalhadas, continuam na posse daquelas grandes famílias. Mas eu não sei, a título de exemplo, gostaria de saber... Eu quero aqui evocar casos concretos. Porque eu não entendi sinceramente a sua pergunta. Se haveriam terras... O que eu estou a dizer é o seguinte, nós sabemos,
1975, Sim. depois da nacionalização, as terras foram todas entregues. Aliás, se eu estiver errado, o senhor é que me corrige, porque o senhor tem mais experiência e está dentro da matéria. Né? Sim, as terras foram nacionalizadas. Foram entregues ao Ministério da Agricultura, que fez a gestão dessas terras. Sim. Ao fazer a gestão, o Ministério da Agricultura deu algumas dessas grandes terras, ou das roças, a algumas grandes famílias. Sinceramente, eu continuo com Isto muita então foi dificuldade. foi depois da privatização? Não. Segundo informações que eu tenho... Não, muito não antes foi, do início do projeto foi de muito privatização. Antes, Ainda foi na logo a seguir a nacionalização. Logo a seguir a nacionalização. Sinceramente, eu... Não, quer dizer, a minha pergunta não tem nada a ver, pôr em causa isto. A pergunta tem a ver com o facto de nós sabemos que as terras que foram privatizadas, quer dizer, no âmbito Mas se isso... pelo Estado, foram privatizadas, o Estado depois redistribuiu. Sim. Isso já depois de 92. Sim, sim. Portanto, essas pessoas que tomaram as terras... Mas mesmo essas terras foram entregues muito antes do processo de privatização, porque o início de um pequeno projeto foi em 1985, quando o Estado começou já a atribuir algumas médias empresas, algumas roças a alguns cidadãos. Mas essas roças depois, porque quando do início do projeto de privatização, nós recorremos a essas terras todas, visitámos-las e apresentamos o relatório. Em relação àquelas que eram trabalhadas, então, reatribui-se um título de posse a essas famílias. E aquelas que se encontravam abandonadas, recuperámos-las. Ok. Na sua opinião, o que é que faltou? Quer dizer, nós sabemos que politicamente a decisão das nacionalizações foi uma decisão positiva, não é? Sim. Não tinha como, Estado independente, se bem que... Sim. Sim, naquela altura, com a dificuldade que havia, com a falta de quadros. Mas então, o que é que faltou para que esse processo de nacionalização não fosse adiante, desses resultados que toda a gente esperava? As terras depois caíram ao abandono, os técnicos, o país não tinha técnicos, se calhar foi a falta de técnicos é que levou que sim, o processo de nacionalização fosse um fracasso. Isso foi a causa fundamental. Isso foi a causa fundamental por falta de gente experimentada na gestão das roças. Essa foi a causa fundamental. Porque repara, muitos dos diretores, é assim, para que um diretor exerça a sua função corretamente, ele deve conhecer a empresa. Ele deve conhecer bem a sua empresa e conhecer todo o pessoal que ele tem dentro da empresa. Ele tem que conhecer. Porque se ele não conhece, ele terá muita dificuldade, como eles tiveram, em gerir essas terras. Porque sabe que nas empresas agrícolas naquele tempo havia muitos trabalhadores, os assalariados, que morriam. Muitos deles que pediam, eram recrutados para trabalhar, mas um mês, dois depois sairiam. Mas esses nomes desses trabalhadores continuavam a constar na folha de na salário. constar na folha de salário. E a direção de finanças a pagar toda essa soma. O diretor, os gestores na altura, com a pouca experiência que tinham, não conseguiam por cobrar a situação. E quando o governo, na altura, deu conta da situação, tinha que invertê-la. E ao inverter, tínhamos que procurar um outro caminho ao Banco Mundial, ao recurso que culminou com a privatização das roças, o famoso processo de privatização. Mas nós sabemos que quer a nacionalização como a privatização, os resultados foram praticamente iguais. O que se coloca, pode-se colocar a questão da ausência de uma política real e efetiva para a agricultura ou para as roças. Sim. Quer dizer que a questão não está... A minha pergunta é, quer dizer que a questão... Nós sabemos que naquela altura, depois da nacionalização, o país não tinha quadros competentes. Mas já em 92, é quando da privatização, o Estado, o país, já tinha alguns quadros. E nós vimos que o processo também da privatização, conhecendo como nós sabemos, também foi um fracasso. Hoje já podemos dizer isso. Independentemente dos 9 milhões de dólares que o Banco Mundial pôs à disposição de São Tomé e Príncipe para fazer investimentos nas áreas da privatização, do desenvolvimento agrícola. Eu não diria que foi um fracasso, senhor jornalista. Repare, porque o Estado, na altura, fez o que pôde. Agora, é assim, ao privatizar-se as terras, tinha que haver uma série de componentes de apoio à própria privatização. Falo do crédito agrícola, falo do desbravamento das parcelas. Muitos agricultores, por falta daquele poder financeiro para trabalhar as parcelas, portanto, essa componente de apoio tinha que funcionar. Não, é o que faltou. Deixa-me acabar.
Faltou também a componente de realojamento. É uma componente que não funcionou. Também outras mais componentes não funcionaram na altura, porque, no fundo, não havia aquele apoio. E o que é que acontece? Os agricultores ficaram com as suas terras, e o que é que aconteceu? Por falta de financiamento, começaram a bater as árvores. E foi o que aconteceu, que os jornalistas sabem e que todo o povo também sabe, começaram a vender devido ao fraco poderio económico que tinham na altura para rentabilizar as suas parcelas. E repara que eu até dou um... Não, está a falar muito bem, eu pronto, concordo com aquilo que está a dizer, portanto, também é público, mas a questão é a seguinte, portanto, são praticamente 2 erros cometidos no mesmo processo. Sabendo que a nacionalização não se conseguiu aquele objetivo que se queria, de dar continuidade à produção agrícola. Sim. Também é bom dizer que o preço do cacau e café são os produtos, né, que as roças, portanto, tinham exclusivamente. No mercado internacional os preços estavam muito baixos e era insuportável para as finanças públicas continuar a pagar o salário dos trabalhadores, daí a privatização. Com os tais 9 milhões de dólares que o Banco Mundial pôs à disposição de São Tomé e Príncipe em 1992, não havia uma política efetiva para a agricultura no sentido de acompanhar o processo da privatização das roças, a distribuição dessas roças em médias ou pequenas parcelas de agricultores. Portanto, tudo isto falhou. Não, meu amigo, é bom que saiba uma coisa. Quem deveria falar sobre essa matéria era o diretor de gestão de projetos, não está cá, naquela altura, como coordenador de projeto, mas seja como for, os 9 milhões a que o jornalista se refere não eram para apoiar nessas componentes que eu acabei de citar. Sim. Esses 9 milhões era para privatizar as 15 grandes empresas na altura, que eram 3 em Santo Tomé e 2 no Príncipe. Repara que na altura nós íamos privatizar uma parte delas, mas havia algumas que não deveriam ser privatizadas. Eu vou dar o exemplo, que era o caso de Ubabudo, Santa Margarida, Diogo Vaz, Monte Café. Portanto, Bela Vista, essas empresas, porque elas tinham uma gestão na altura e elas não estavam no programa de privatização. Mas com o tempo, a situação começou a se degradar. Porque, repara, o trabalhador que trabalha na Bela Vista, ou que trabalha em Diogo Vaz, ou que trabalhava em Santa Margarida, ao ver que os colegas vizinhos de lado, de outras roças, que eram trabalhadores assalariados e passaram a receber uma parcela de terra, começaram também a pensar, por que nós também não devemos ter a nossa parcela? Então foram, de um certo modo, assim, com alguma habilidade, criando problemas à gestão na altura dessas terras. Estavam com algumas empresas. Logicamente, em função do tempo, também fomos obrigados a privatizá-las, porque essas mesmas empresas foram solicitar ao Ministério da Agricultura para que nós interviéssemos nelas. E foi o que aconteceu. Nós começamos a privatizar algumas dependências também dessas empresas e que mais tarde fomos obrigados a privatizar, mas privatizar praticamente tudo. Todas as roças. Nós temos exemplos dessa roça de Bela Vista que falou, de Diogo Vaz, mesmo Santa Margarida, Monte Café, Ubabudo, todas vieram a ser privatizadas. E eram terras de grande produção de cacau. Sim. Mas pronto. Mas o país não tinha... Há informações que quando a privatização dessas terras, quer dizer, não foi uma privatização, o Estado deu a um determinado grupo para explorar. Sim, sim. Inclusive há informações que esses grupos receberam algum dinheiro para... Sim. Receberam algum dinheiro para investir nessas terras. Sim. Com novo acompanhamento da parte do Ministério da Agricultura, os resultados foram esses que nós sabemos. Eu não diria que não houve acompanhamento, porque essas empresas exploravam essas terras, mas porque exploravam essas terras e tinham financiamento para tal, o Ministério da Agricultura não controlava diretamente. Esse também. Agora, não sei se isso é que desembocou a que essas terras viessem a ser privatizadas posteriormente, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque em caso do Ubabudo, o Monte Café, Santa Margarida, o processo foi adiantando até que chegou o ponto de essas empresas entrarem em ruptura. Porque, repara, tinham um financiamento, mas o financiamento
a uma determinada altura, acaba. Quando acaba, se o doador não voltar a injetar, começa a aparecer o problema. O país não tem recursos para investir nessas parcelas. Repara que essas parcelas eram geridas por empresas estrangeiras. O que acontece? Não, se as empresas estrangeiras... nacionais, está bem, algumas por nacionais, mas, caro amigo, tem que reparar uma coisa. O financiamento para garantir a gestão de uma empresa, naquela altura, mesmo hoje, não é pouco. Repara uma coisa, nós falamos que naquele tempo não havia quadros experimentados para a agricultura. Hoje, temos já alguns. Nessa altura o problema era este. Hoje em dia, se fosse na altura, se houvesse também quadro, nós poderíamos ter outros problemas. E o senhor sabe que o número de quadros que nós ainda temos, o próprio país tem muita dificuldade mesmo de gerir os quadros que tem. Por isso, o problema naquela altura foi este. Sem quadros, sem gente experimentada ligada à agricultura. Hoje, com gente experimentada, poderia ser outros problemas que não estes que nós já referimos. Olha, a semelhança que aconteceu com a nacionalização, no processo de privatização, houve também algum critério de distribuição das roças? Sim, como é que porque toda a distribuição das terras foi de acordo, foi com base na Lei 3, de 1991, de 31 de julho. Lei da Terra. Esta é a lei-mãe. Portanto, é uma lei que definiu o quadro jurídico regulador da propriedade fundiária do Estado. Portanto, esta lei veio a definir, porque havia necessidade de regulamentação dessa lei, digo, porque havia também a necessidade de definir, e esta lei veio a definir, tudo que é domínio público do Estado e tudo que é domínio privado do Estado. Portanto, domínio público do Estado, posso até avançar, que tem a ver com leito dos rios, águas submarinas, a plataforma submarina, tem as ilhotas, os pequenos monchões juntos à costa, são terrenos estritamente ligados para a defesa militar. Posso avançar também com terrenos das estradas públicas, caminhos públicos, terrenos dos aeródromos como dos aeroportos, tudo de interesse público. Portanto, soube-se nessa altura, essa lei soube nessa altura, contextualizar essa situação. E as terras de domínio privado do Estado. E essas do domínio privado do Estado, como disse, são essas terras onde foram construídas edifícios públicos, terras foram nacionalizadas, e são essas terras que, nessa altura, por serem do domínio privado do Estado, aqui sim, essas poderão ser concessionadas. E as do domínio público não poderão ser apropriadas. Essa Lei 391 é a única lei que está em vigor, não é? Perfeitamente. Lei das terras. E há um projeto, portanto, o atual Executivo está a preparar. O que é que está a preparar concretamente em relação à alteração dessa lei? Bom, é assim, essa lei... Desde que foi feita, nunca sofreu alteração nenhuma. Nunca sofreu alteração nenhuma. Eu sei que neste momento decora um processo de alteração. Sim, da revisão da lei, para bem dizer. Portanto, esse processo está bem adiantado, mas é preciso eu avançar uma questão. Repare que a lei é de 91. De lá para cá, essa lei só foi regulamentada uma única vez, mesmo em 1991. Foi através do Decreto-Lei 51/91. Portanto, de 91 a 2017, essa lei não sofreu qualquer regulamentação. E o que é que acontece? Temos que atualizar a própria lei aos desígnios do desenvolvimento. Isso é, do dia a dia. Portanto, em função das necessidades, tem que se atualizar a lei, como se vê em qualquer país do mundo. E não foi feita. E nós continuamos a arrastar um fardo de 91 sem qualquer atualização. Por isso é que se pensou, com o apoio da FAO, rever esta lei. Portanto, o projeto de lei está avançado. Neste momento, está ainda a colher alguns subsídios diferentes de ministérios, com parceiros, para poder-se ajustar melhor alguns artigos,
sabe, este trabalho é mais para os juristas. Os juristas têm que dar aquela forma, aquela contextualização Mas de tem direito alguma que, noção de qual é sim, a nós, alteração da o lei? senhor como jornalista ou como agrónomo, nós não O podemos senhor não tem nunca. nenhuma informação das alterações que vão Das ser alterações não tem essa informação, porque quem apropriou-se da lei na altura é a Direção do Património do Estado, das Finanças. E nessa altura o ministro então, que era... houve, para fazer o corpo do projeto, nessa altura estiveram presentes como representantes do Ministério o engenheiro argentino Pedro Santo e o engenheiro Onofre Marco Fernandes, que tanto um como o outro já não trabalhavam para os assuntos fundiários, eram de outras direções, mas foram eles que foram indicados para estar coisas. Por isso, eu nessa altura, porque não fiz parte, não poderia avançar assim de concreto. Porque nessa altura eu era técnico, não podia avançar, aliás, por falta de conhecimento, não posso entrar em pormenor nenhum. Mas o que eu posso avançar é que neste momento a lei está a ser ultimada, porque depois será submetida, já foi submetida ao Governo, mas o Governo tenta neste momento colher alguns subsídios para enriquecer mais o documento. Posteriormente o documento será submetido à Assembleia Nacional para apreciação e consequente votação. Ok, como nós então víamos falando, portanto, muitas das pessoas, muitos dos pequenos e médios agricultores que receberam as roças depois de 91 no quadro dessa política de privatização, vemos que as roças estão no estado em que estão. Portanto, os agricultores não tiveram o devido acompanhamento, muitos nem tinham recursos para darem seguimento às roças, e aquele exemplo que falou do Babudo, que a empresa era, digamos, privada, estava sob uma gestão privada, e outras que não estavam sob gestão privada, em que os agricultores tinham a possibilidade de explorarem pequenas parcelas. Mas a pergunta é o seguinte, quer dizer, estamos aqui a conversar numa matéria técnica. Sabendo as autoridades, sabendo o Estado, sim, que aquelas pequenas parcelas que tinham sido distribuídas aos pequenos agricultores para exploração não estavam a dar resultado, por que continuar com a mesma política de distribuição? E não selecionar devidamente as pessoas com possibilidades, abrindo linhas de crédito que falou, que até agora não existe para o setor da agricultura? Sim. Mas, meu amigo, é uma questão que o governo tem em conta. Porque, repara, é muito difícil selecionar as pessoas. Porque sim, toda a gente quer, que garantias você tem de alguém que pede uma parcela de terra que essa pessoa é um exemplar e que vai trabalhar essa parcela como o Ministério gostaria? É muito difícil. É muito difícil. A questão da fiscalização. Por isso, mesmo com a fiscalização, repara, quando nós fiscalizamos as terras e que essas terras são objetos de confiscação e vamos reatribuí-las a novos agricultores. E nessa reatribuição nós tomamos em conta, primeiramente, aos filhos dos agricultores que vivem nessas comunidades rurais, porque estão lá mais perto. Tem mais possibilidade de rentabilizar essa parcela que um que vive à distância. Aliás, nos regulamentos de distribuição de terra estavam explícitos disso. E em relação àqueles que residiam mais próximos, tinha aquela pontuação que lhes dava direito de receber terra, escolher as melhores terras em primeiro lugar. Por isso é que as melhores terras, as terras mais produtivas dentro das sedes comunitárias, pertencem àqueles que residem no local. Por isso é que... Mas atenção, eu só quero dizer uma coisa. Também, eu posso assumir essa questão, grande parte das terras estão a ser trabalhadas. E muitas delas muito bem trabalhadas. Mas existem também algumas que estão abandonadas. E o Ministério, gradualmente com a política do governo, está a inspecionar essas terras, porque, reparam, as terras é um bem público, é do Estado. E ninguém que tem um bem quer ver o seu bem maltratado. Toda a gente quer que o seu bem seja rentabilizado e que o homem, depois de ser fixado a terra no novo ordenamento do espaço rural, sabe que as terras foram loteadas, toda a gente quer ver o seu bem cuidado e trabalhado. É isso. E, logicamente, ao trabalhar-se a terra, ao cuidar-se da terra,
Consequência, aumenta-se a produção e a probabilidade de trabalho. Há mais comida no mercado para a população. Os agricultores, ao venderem, ganham mais dinheiro. Vão melhorar as suas vidas como de suas famílias. Tacitamente, estão a elevar o seu nível de vida. É isso que o governo quer. Porque os agricultores não podem sempre querem dar um passo atrás do governo. Precisam de apoio, precisam de apoio, precisam de apoio. O governo não tem apoio para dar a toda a gente. Não tem. Por isso... Mas nós sabemos que ele tem alguns incentivos à agricultura. Há uns incentivos, há pequenos projetos, Sim. pequenos apoios, reabilitação das pistas, construção de secadores nas comunidades. Exatamente. Nesse momento está-se a prever levar água lá onde os exato. agricultores podem produzir mais, produzir bem para abastecer o mercado. E essa questão Tudo da isso é vista. descentralização Mas, tem ajudado. Meu amigo, perfeitamente. Para que este processo ganhe forma e com eficácia, com alguma coerência, é preciso dinheiro. É preciso dinheiro. Sabe que em São Tomé e Príncipe tudo é dificuldade. Tudo é prioritário. A gente vê a agricultura, temos a saúde, temos a educação. Se eu está a ver a quantidade de crianças que nós temos na escola e o estar a carregar essas despesas diárias com os autocarros, com o combustível, com os professores, é a saúde, é os doentes, há alguma coisa que tem que ficar para trás. Porque tudo é prioritário. Mas no campo da agricultura, precisa-se de tanto de dinheiro? Precisa-se, sim, senhor. Qualquer investimento precisa de dinheiro. Se as pessoas que receberam as terras, Sim. tivessem de facto, eu não digo aí 80%, pelo menos 70%, ou 60%, se calhar 55%, tivesse de facto a ficar nas roças a trabalhar, a produzir mais banana, mais fruta-pão, produtos hortícolas, e havendo um controle dos preços, se calhar, e o acesso. Meu amigo, é assim. Quando distribuímos terra, fazíamos na altura aquele inquérito sociológico para saber como cada família vivia. Portanto, andávamos de casa em casa a fazê-lo, naquela altura. Bom, fazíamos isso por quê? Para saber como viviam os agricultores na altura, os trabalhadores assalariados, e como viverão posteriormente, 2 em 2 anos, podíamos voltar a fazer inquérito para saber a elevação, se houve elevação do nível de vida dele ou se não houve. Se houve alguma progressão ou se não houve. Bom, hoje em dia nós temos agricultores que conseguiram dar um passo muito largo, muito grande, aliás. Mas são aqueles que optaram, se calhar, por novas culturas. Não, mas repara uma coisa, é aqui que eu estava a dizer, não só porque optaram, mesmo aqueles que ficaram com o cacau, ou com a sua banana, com o seu café, mesmo aqueles que ficaram com a cultura que... Porque, repara, de acordo com a Carta de Zonagem de São Tomé e Príncipe, nem todo lugar dá para cacau, dá para banana. Porque as culturas, portanto, de acordo com a Carta de Política Agrícola, já estão definidas. Portanto, há uma Carta de Zonagem que diz aqui dá isto, acolá dá aquilo. Mas mesmo assim, aquele que ficou com o cacau conseguiu. Mas repara uma coisa, as famílias eram pequenas, hoje elas são maiores. Elas viviam nas comunidades. Viviam nessas casas pequenas. Aqueles que não conseguiram ter possibilidade, que tiveram muita dificuldade, têm filhos para estudar na cidade. Mas aqueles que tiveram possibilidade, conseguiram construir uma casinha na cidade, ficam as suas crianças a estudar. Outros não. E a Casa das Roças, devido à degradação também, o senhor sabe como grande parte das nossas pasturas nas roças estão. E o agricultor tem aquela dificuldade. Porque se o agricultor tivesse dinheiro para construir a sua casa, ou se o Estado tivesse dinheiro para construir algumas vivendas, algumas moradias para os agricultores, logicamente aqui, eles ficariam naquelas roças e não corriam para as grandes cidades em busca de outras alternativas para as suas vidas. E relegassem as terras ao abandono. Porque o fizeram porque não tinham outra opção. Porque muitos começaram a bater as árvores. Depois de abater as árvores, lá se foram embora. E o senhor sabe qual é a consequência? Hoje, abate-se tudo, até as árvores de sombra. As eritrineiras hoje vão para o chão, alguma jaqueira que era... Não, olha, não querendo entrar já nessa questão do derrubo das árvores e por aí fora, eu não sei, isto é uma questão... Alguns agricultores que eu conversei antes de vir aqui a falar consigo, queixam-se de uma política de preços. Quer dizer, há 2 problemas que o preocupam os agricultores. É a questão de preços entre o produtor e o vendedor. Sim. E é a questão também do excesso do produto. Se toda a gente for a produzir, o país não tem como, portanto, digamos, o agricultor
o país não tem como absorver, portanto, toda a produção. Não conseguimos exportar para lado nenhum, casas de barcos, essas questões todas, mas é uma questão que os agricultores sempre queixam, é a questão do preço. Nós sabemos que o agricultor, imagina-se, em termos de banana, né? A pessoa planta uma bananeira, espera aí 8 meses. Quando vai vender, vende a metade do preço. Quem compra vai ganhar 200% de lucro. Quer dizer que a política de preço não está definida. Isto também desencoraja um pouco. Exemplo de banana é como outro exemplo. Mas é muito difícil ditar-se o preço. É Não muito pode-se difícil. calcular. Porque quem dita o Em preço, todo lado. mas quem dita o preço é o mercado. Não. Nós sabemos- Reparam, um pescador traz peixe para a Também não praia. está- não- a questão Mas dos preços não as está senhoras que regulamentada. compram também. Não, exatamente porque a questão É a dos mesma preços coisa. não está regulamentado. Nos outros países, a pessoa entra num sítio e sabe que um quilo de bacalhau custa X. Quer no norte, quer no sul, este ou oeste. Aqui não. Mas, meu amigo, não compare o nível em Não, que não nós estou a falar estamos em- de não Santo estou a falar Tomé em e questão de Príncipe comparação, com o nível que tem não. um outro país mais. Não, isto é o mercado interno. Se essa questão não se coloca... mais ao nível do desenvolvido. Ministério. É muito complicado. Não, mas de ditar o preço, por vezes também é para o governo Não, ter sabe porquê? muita Porque isto dói. dificuldade. O que eles dizem, aliás, o Ministro da Agricultura esteve aqui neste programa, eu coloquei essa questão, disse que Sim. está a ser pensado. Porque, de facto, eu também tenho uma parcela e eu produzo, e eu sei o que é isto, porque dói. O senhor planta, Sim. espera os meses todos e vai vender. E se não quiser, revender. Se quiser, Perfeitamente. pode vender revender a diretamente, sua produção, aí sim. consegue um lucro, Sim, digamos, consegue, direto. Sim. Quando não consegue, vai ter que vender e a pessoa que compra, vende e tem uma margem de lucro de 200%. Quer dizer, mas se houvesse regulação de preços, essa questão já se colocava. Mas Porque sabe que a margem seria eu acho, como disse o próprio, como disse o excelência Sr. Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, é uma questão que está a ser analisada. Eu penso que pode ser, não quero dizer a curto prazo, mas mesmo a médio prazo, tentar encontrar um mecanismo, um caminho que podemos trilhar para conseguir atenuar essa questão. É uma questão que, efetivamente, reconheço que ela existe e que, efetivamente, os agricultores têm lamentado, mas que não é assim tão fácil decidir. Mas eu acho que, com o tempo, conseguiremos resolver a questão. Zé Alice, é uma questão que quer dizer, uma preocupação. Eu até nem diria preocupação. Em conversa com os agricultores, alguns disseram que a causa do insucesso da privatização, Sim. ou seja, o facto de muitos agricultores não darem a devida importância à roça, ao trabalho na roça, tem a ver com o desencorajamento que alguns intelectuais, os senhores doutores, meteram na cabeça deles que a agricultura não dá nada, quer dizer, o cacau, o café não vale a pena. Sim. E então eles abandonam as roças. Acha que essa forma de pensar, e nós vimos que hoje já não é assim. Sim. Hoje, de facto, todas as médias cooperativas apostam no cacau, no café, Sim. baunilha, pimenta. Sim. Acha que esse facto de certos técnicos que chegaram precisamente na década de 80, dizendo que o cacau e o café não é mais-valia para Santo Tomé, desencorajou de facto as pessoas à prática da agricultura? Mas se tivesse desencorajado, foi naquela altura, porque todos os agricultores nesse momento sabem que o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe está na agricultura e no turismo. Não tínhamos E dúvida. na pesca? E na pesca, logicamente, esqueci-me da pesca. Não tínhamos dúvida. É lá onde está o desenvolvimento. Esqueçamos do petróleo, essa miragem do petróleo, esqueçamos. Vamos apostar. Bom, quanto àqueles que foram incutidos nessa altura na cabeça dos nossos pequenos agricultores e mesmo alguns dos nossos médios empresários, essa questão, mas eu julgo que os agricultores, mesmo eles, já entenderam que é uma falsa questão e que O cacau, o café, baunilha, pimenta, então, pode ser produtos que nós podemos apostar. sim, são produtos de aposta e são produtos que podem trazer uma mais-valia e trazer rendimentos sustentáveis à economia desses pequenos Também agricultores que coloco a estão questão, pelos médios também empresários. está em curso agora o governo, está em curso da criação das estufas, Sim, da questão para conservação e transformação dos produtos, sim. Tudo isso são componentes de que apoio vão encorajar, de facto, os agricultores. que venha encorajar os pequenos agricultores, os horticultores, tudo isso. Porque repara uma coisa, nós estamos num país pequeno, é um bocadinho preocupante a gente ver em determinadas épocas do ano
comprar-se produtos hortícolas a um muito preço caros. É isso também muito que eu grande. fazia referência quando Porque é falo da questão difícil dos preços. indivíduo ir para o mercado ver um bom pimentão e pagar-se 6 euros por 1 quilo de pimentão. Um bom tomate e pagar-se 4 euros. Bom, nesses últimos anos conseguimos atenuar a questão, conseguimos controlar a questão, mas já chegou momentos que se atingiu esse preço. Estava pior. Sim, estava pior. Agora, com as estufas, com outros apoios, outras ajudas, eu acho que, paulatinamente, estamos conseguindo. Quer dizer, Alice, uma outra grande preocupação, e isso já não tem a ver com os agricultores, mas é uma preocupação nacional, tem a ver com o abate indiscriminado de árvores, como disse, sabes, até de sombra, que está a pôr em causa a fauna e a flora do nosso país. No âmbito, portanto, da sua direção como reforma fundiária, quais são as medidas que estão a tomar para pôr cobro a isso? E há informações que estão, inclusive, a invadir as áreas protegidas. Também é verdade. Não podemos escamotear as coisas, é verdade. As pessoas... mas atenção, naquela altura eram os beneficiários que cortavam. Sim. Hoje já há pequenos grupos extras Sim. que têm isso como há pequenos grupos a organizados sua atividade do dia. São grupos organizados que vão cortando as árvores, vão fazer, e como o meu amigo sabe, conhece bem, tem essas informações. Agora, o Estado é que tem que desenvolver políticas para impedir que abates e cortes de madeira em áreas estritamente protegidas devem ser travadas. E, obrigatoriamente, tem que se fazer. Porque é bom que se comece já a pensar na possibilidade, porque já está-se a pôr em causa todo o ecossistema, eu quando digo fauna e flora, está-se a pôr em causa. Então tem que se começar já a pensar rapidamente, antes que seja tarde. Porque, repara, neste momento já cortam árvores na zona protegida do Parque Agô. E o Ministério do Ambiente. A Direção de Florestas tem feito o que pode. Tem feito. Mas é uma questão conjuntural. E não pode ser só a Direção de Florestas sozinha a lutar contra isso. Temos que ser todos nós, todo o povo em si, ajudar a passar as informações, porque essas florestas, portanto, é um bem público, pertencem a nós todos e não pertencem apenas a um grupinho que aproveita dela para extrair nós sabemos que os seus benefícios. O Ministério da Agricultura está a reativar aquele processo das guardas florestais, dos guardas florestais, está em colaboração com o Ministério da Defesa para reforçar, também contar com a ajuda dos militares e polícias. Sim, da Polícia Nacional. A semelhança que fizeram com a extração da areia. No campo da agricultura também já se nota o impacto desta medida. Mas o governo, sim. E, por outro lado, o governo também já tem pensado na produção de novos viveiros, de novas árvores, tanto árvores de sombra como algumas frutícolas mesmo, para depois, porque já há uma política de sensibilizar os pequenos e médios agricultores para plantarem essas árvores nas suas parcelas. Essas árvores, para essa geração, para a geração mais adulta, para a nossa geração, ainda encontramos alguma coisa, mas para a geração vindoura, temos que preparar também para eles, porque os antepassados prepararam para nós. Nós aproveitamos dela, mas também estamos a aproveitar mal e estamos a destruí-la. E temos que preparar para a nova geração. As jaqueiras, fruteiras, aquinteiros, tudo isso está a desaparecer. Está a desaparecer. Porque agora cortam tudo para fazer madeira. Até as mangueiras. Até as mangueiras. Se repara, hoje nós não encontramos boa jaca no mercado. Então, tem que se desenvolver já políticas, e o Ministério já começou a desenvolver política. O CIAT já está preparando alguns viveiros de algumas plantas para depois começar a distribuição. Mas lá está o que eu lhe disse. Para se fazer isso, nós temos, seja como for, precisamos de o fazer. Mas temos de ter também, para se fazer alguma coisa, nós sempre, a voz dizem, nem tudo se faz com dinheiro, mas precisa-se de algum dinheiro para fazer. Mas estão à espera, quer dizer, eu disse que não tem dinheiro para comprar, sabe? Que isso, mas as pessoas não gostam de comprar nada. Sim, mas e essas plantas serão distribuídas, serão distribuídas gratuitamente, porque é o Ministério que levará essas plantas até as parcelas dos pequenos agricultores. Agora, agricultores, quando levadas as plantas, não vão querer plantá-las. Para plantar, tem que se pagá-los para plantar. Há uns que reagem assim.
Mas, E não, como é que vai ser feito meu isso? amigo, isso é dos santomenses. Mas vamos ter aquela capacidade de tentar incutir na cabeça deles de que devem fazer para os seus filhos, tem para a nova geração. de programas Sim, de sim. sensibilização. Sim, isso educação, nós para ver a temos. mudança. É o que eu disse, paulatinamente vamos fazendo. Mas sabe que o próprio Santo Mestre é muito complicado. O Santo Mestre é muito complicado, o senhor sabe. Nós somos muito complicados. E por isso, só nesse trabalho que nós temos de publicitar, de incutir na cabeça dos agricultores que temos que fazer, é difícil. Quando você tem um agricultor que diz que eu plantar essas 5 jaqueiras tem que pagar. O senhor está a ver que é isso? Quer dizer, disse, olha, não demos por ela, mas o tempo, não demos por ele neste caso, o tempo voou e os 50 minutos, de facto, Já passaram. chegaram ao fim. Eu não sei se quer dizer muito rapidamente mais alguma questão. Não, no fundo, nós falamos, por isso é que eu tinha dito que 50 minutos era pouco para nós conversarmos de uma forma mais abrangente, Sim, tocar sim. nos assuntos essenciais. Mas seja como for, nós conseguimos, do pouco tempo que tivemos, conseguimos avançar. A única coisa que como mensagem que eu quero deixar, é a mensagem de apelo aos pequenos e médios agricultores, é que continuam a trabalhar as suas parcelas, que os bons tempos virão. E com o 30 de setembro, Com 30 de setembro valeu a pena. É uma data marcante e que continuam a trabalhar a parcela dentro da posse que têm. E há uma questão que nós não tocamos, que é a questão da possibilidade de contração de crédito agrícola, porque os bancos... Isso é uma questão por poder ser aflorado com o tempo. Sim, porque há um banco de fomento para incentivar porque a prática as terras têm que continuar como domínio privado do Estado, como está, e elas têm que continuar. O Estado depois saberá como definir futuramente essa questão. José Lice, muito obrigado então pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui para nos falar um pouco sobre o 30 de setembro, dia das nacionalizações, que por acaso se assinala já esta semana, portanto, na sexta-feira. E também assim, caro telespectador e a todos que nos acompanham através da Rádio Nacional, já sabe que foi um prazer também tê-lo deste lado. Obrigado pela sua preferência. Tenha uma boa noite e até o próximo programa. Obrigado.